Você que investe no mercado de cripto provavelmente tem se perguntado por que é que nós ainda não iniciamos um novo ciclo de alta. Pelo menos parece que desde janeiro desse ano, quando nós tivemos a aprovação dos ETFs de Bitcoin, e aí o Bitcoin rompeu as suas máximas históricas, chegando aos 73 mil dólares, parece que desde então o mercado enfrenta alguns momentos de mais pessimismo, depois alguns momentos de mais otimismo, mas as coisas não mudam estruturalmente para que nós possamos de fato ver uma nova multiplicação dos principais ativos do mercado de cripto. E nesse sentido, talvez o principal impeditivo para que nós vejamos essas novas altas seja a inflação americana. A inflação dos Estados Unidos continua elevada, essa elevação acaba impedindo que o Banco Central dos Estados Unidos consiga cortar as taxas de juros, e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco melhor essa situação para vocês e também vou falar sobre os dados do PCE que foram divulgados hoje e quais são, consequentemente, então, as suas implicações para os mercados financeiros e, mais especificamente, para o mercado de cripto. O primeiro ponto aqui é que a inflação dos Estados Unidos continua, de fato, ainda bastante elevada. Esse aqui é o CPI, o principal índice de inflação americana, e percebo aqui como ele tem oscilado entre os 3% e 4%, mais próximo dos 4% do que dos 3%, mesmo com as taxas de juros americanas já ultrapassando os 5%. Percebam também como que nós conseguimos vivenciar aqui uma queda drástica dessa métrica de inflação durante o começo do ciclo de aperto monetário por parte do Fed, porém, ao longo dos últimos meses, essa métrica tem ficado relativamente lateralizada, o que tem gerado uma série de debates lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, será que nós podemos estar vivendo tempos diferentes, né? Será que o fato do Banco Central estar elevando as taxas de juros pode não estar contribuindo tanto quanto se esperava para que essas métricas de inflação retornassem para a meta do Banco Central, que é de 2%? Bom, existem alguns argumentos em relação a isso. O próprio Larry Summers deu recentemente uma entrevista na Bloomberg em que ele fala sobre alguns motivos pelos quais ele acredita que talvez até mesmo seja necessário que o Fed conclua um novo aumento da taxa de juros em alguma das próximas reuniões, e ele cita vários motivos, né? Dentre eles, ele fala, por exemplo, sobre a desglobalização e os elevados gastos governamentais em um mundo mais protecionista, mais militarizado e com cadeias de suprimentos que precisam ser reorganizadas nesse pós-pandemia que nós ainda estamos vivenciando, né? Depois dessa quebra de boa parte das cadeias de suprimento. Também, recentemente, o Fed de Cleveland soltou um relatório em que ele prevê que talvez a inflação só retorne para os 2% a partir de 2027 lá nos Estados Unidos. E dentre as questões que eles enumeram aqui para poder justificar essa análise, eles falam novamente aqui justamente sobre esses impactos nas cadeias logísticas de suprimentos, ou seja, uma inflação que se manteria elevada principalmente por conta desse lado da falta de oferta e não necessariamente pelo excesso de demanda, que é o principal lado atacado quando um banco central acaba elevando as suas taxas de juros num esforço de conter a inflação. E também no Financial Times, recentemente, foi publicado um artigo de opinião também interessante, em que eles argumentam um pouco sobre como que a elevação de taxa de juros pode não ser tão efetiva quanto já foi no passado, né? Dentre os argumentos, eles citam, por exemplo, o perfil das hipotecas americanas, com boa parte dos financiamentos tendo sido feitos com as taxas de juros passadas e, portanto, ainda bem abaixo do que seria uma taxa de juros atual. Portanto, isso acaba desestimulando um refinanciamento e acaba fazendo com que essa elevação de taxa de juros atual não tenha um impacto tão grande assim. Afinal de contas, essas dívidas, como eu disse, não estão sendo refinanciadas. Eles também citam aqui uma mudança do perfil econômico americano, uma migração em relação ao setor de indústria e agora com um percentual maior da economia americana estando nas mãos do setor de serviços, que aqui também tende a ser menos impactado por essa questão de tomada de empréstimos, justamente por serem setores menos intensivos em capital. Então, nesse sentido, existem uma série de argumentos ali para poder explicar por que essa inflação continua elevada e por que talvez as taxas de juros neutras, digamos assim, sejam mais elevadas e, portanto, uma taxa de juros de 5,25% não seja tão contracionista assim quanto se esperava anteriormente. Em meio a isso, hoje, nós tivemos os resultados do PCE. O PCE, esse sim, diferente do CPI, tem sido a métrica de inflação preferida por parte do Fed e ele foi divulgado hoje dentro do esperado. Então, anualizado, esse índice está em 2,7%. Percebam como que o PCE, diferente do CPI,
tem mostrado uma trajetória levemente mais otimista, né? Enquanto o CPI ficou oscilando entre os 3% e 4%, o PCE, que é uma métrica mais avaliada pelo Fed, fica ali entre os 2% e os 3%, e percebo aqui justamente como que a gente também vê esse perfil de uma taxa de inflação que caiu de maneira mais acentuada alguns meses atrás, principalmente com o início do aperto monetário, porém que atualmente tem lateralizado um pouco mais frente a essas questões que têm assolado a economia americana. E, portanto, a grande dúvida que fica agora é como que o mercado deve responder diante de tudo isso? Será que esse é um cenário positivo ou será que esse é um cenário negativo? Eu já vou falar a respeito disso, mas eu lembro a vocês que se vocês quiserem ter acesso às nossas análises sobre o mercado de cripto antes de nós publicarmos aqui os vídeos, né, tudo isso em primeira mão com muito mais informações, vocês podem se inscrever no Minuto Cripto, que é o link disponibilizado aqui na descrição, e lá você vai ter acesso a um e-mail diário e gratuito em que nós falamos das principais notícias, análises e oportunidades que nós estamos observando no mercado de cripto, como por exemplo esse e-mail aqui, em que nós fizemos uma análise da Immutable, que é uma cripto do setor de jogos, né? Mas a gente sempre libera lá várias análises sobre várias criptos e também análises macroeconômicas, regulatórias a respeito do mercado de cripto. Mas, pois bem, né, como que a situação da inflação acaba impactando os mercados, principalmente por meio do impacto na postura do Fed. Então, ainda hoje, assim que foi divulgado esse PCE americano, o mercado respondeu de maneira ligeiramente positiva, principalmente porque o núcleo dessa inflação veio ligeiramente abaixo do que era esperado, e hoje o mercado espera que o Fed corte as taxas de juros, principalmente a partir da reunião de setembro desse ano, talvez na reunião de novembro, ou talvez até mesmo de dezembro. Então, conforme a gente vai avançando ali ao longo desse ano, a chance que o Fed corte as taxas de juros aumenta. Lógico, aqui a gente está falando caso ele corte as taxas de juros por conta desse motivo de queda da inflação e não porque nós poderíamos ver alguma recessão americana, uma elevação nos índices de desemprego, alguma quebra financeira, algo nesse sentido, né? Então, desde que nada saia muito fora do esperado. E, evidentemente, também existe alguma pressão que existe conforme a gente se aproxima das eleições americanas. Então, uma parte dos analistas de mercado acredita que caso nós cheguemos muito próximos de novembro e ainda não tenha ocorrido um corte nas taxas de juros, esse corte poderia ser interpretado como um movimento político e talvez ele fosse adiado em alguns meses. Essa é uma opinião um pouco mais polêmica, mas que também nós não podemos descartar, né? Então, a princípio, caso as coisas ocorram da maneira como o mercado espera, a gente poderia ver uma perspectiva positiva para ativos de risco, como, por exemplo, os criptoativos, né, Bitcoin, Ethereum, Solana, entre outros, mais para o final do ano, justamente porque nós poderíamos observar uma maior entrada de liquidez conforme essa inflação fosse combatida. Mas vamos sempre nos lembrar que existem dois principais riscos, né? Um dos riscos seria que essa taxa de juros fosse mantida elevada durante muito tempo e desencadeasse de alguma maneira uma crise econômica nos Estados Unidos, o que hoje não está no radar, não está no retrovisor, mas é o que aconteceu algumas vezes historicamente. E outro risco seria justamente a inflação continuar lateralizada ou até mesmo subir por conta de algum evento que não está no radar, e por conta disso nós poderíamos ver esses cortes nas taxas de juros sendo ainda mais adiados. Mas, a princípio, existe sim uma perspectiva positiva em relação à entrada de liquidez ao longo dos próximos meses e, consequentemente, uma perspectiva positiva em relação aos preços mais especulativos, como, por exemplo, o dos criptoativos. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscreverem no Minuto Cripto, deixarem seus comentários, se inscreverem no canal. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu!